Graça e paz, pessoal, bem-vindos ao nosso episódio do Lago Talk. Hoje nós estamos em abril, um dia muito especial para nós, porque nós comemoramos há poucos dias a Páscoa, com um musical lindo na nossa igreja, e hoje nós queremos trazer a equipe desse musical para conversar com vocês. Então aqui estão todos, digam oi! Nós falaremos sobre os desafios, parte técnica, bastidores, coisas que a maioria de vocês talvez não façam ideia do que acontece, mas vão amar entender, conhecer o tempo de preparação, oração e muitas coisas que realmente a gente não imagina. Então agora nós vamos começar apresentando para vocês a Sarita, ela é a nossa líder, e o Fernando, que está ali ao lado dela, são os líderes do teatro, da equipe artística da nossa igreja. Aqui também está conosco a Marisol. Dá um tchauzinho, Mari. Marisol, que é a líder da nossa equipe de dança. E como foi um musical, nós tivemos também uma equipe de dança junto. Então foi teatro, música, dança, foi completo, foi lindo. Também temos o nosso líder do coral aqui, né? Não posso deixar de apresentá-lo. E nós vamos para a primeira pergunta para a Sara, como líder. Sara, a gente quer saber, de uma maneira geral, um contexto geral, sobre como é que você divide a parte individual, técnica, de cada personagem, que eles precisam se vestir como um personagem para esse momento, mas também trazendo esse enredo de uma maneira grupal. Você consegue entender, transmitir isso individualmente? Olha, o seu personagem é esse, mas você precisa transmitir para o grupo segurança nisso, transmitir para o público segurança naquilo. Como é que você faz essa divisão técnica com cada um quando você ensaia, conversa? Desculpa te cortar. Essa parte que eu fiz foi o Juliano. Que é a direção dessa peça em específico, quem ficou com a direção foi o Guilherme. Porque essa peça a gente já apresentou ano passado, né? Uhum. Que, no caso, quem fez o roteiro foi a Tamires e o Jessé. E aí, como o Ju e a Ellen, eles estavam mais participantes, então, quando a gente decidiu, né, fazer reapresentar esse musical, o Guilherme ficou com toda a parte da direção, e ele realmente tirou pérolas da gente, né? Porque teve muitas partes que a gente dava uma travadinha, né? Tinha o personagem, a emoção que precisava ser exposta, e a gente não sabia o caminho. E o Ju, graças a Deus, ele veio com esse dom para extrair da gente esse personagem, essa emoção que tem. Maravilha, então vamos passar para o nosso técnico, Guilherme. Você vai falar, Ju, sobre como você equilibrou essa visão artística individual de cada membro com a identidade coletiva do grupo. Foi um desafio. Foi um desafio, né? A Sarita confiou isso, né? E a gente estava junto como uma equipe. Eu não posso deixar de mencionar aquilo que foi derramado sobre nós, né? Então, a todo instante, né? Desde a nossa antiga liderança, foi construído muito em nós esse coletivo. Então, nós somos um corpo, né? Então, cada um tem uma peça fundamental e cada um aqui abraçou muito isso. E falando de cada personagem, a gente teve muitos personagens que se repetiram, né? Mas com novos atores, né? Então eu posso falar de duas cenas, né, que foram modificadas, assim, que a primeira foi a do Pedro, junto com o filho dele, que na primeira peça ele entrava junto, né, o Dominique entrava junto com ele já em cena, e dessa vez a gente quis fazer diferente. Então quis fazer o Pedro ali ainda em desespero, né, nessa cena, e depois o Dominique entrava gritando, né, pelo pai ali. Então, construir isso foi um desafio, porque até então a gente só tinha trabalhado com o Pedro na primeira cena, na primeira peça, desculpa. E aí a gente teve que construir também no Dominique essa relação entre os dois, né? Em um outro momento também foi o Felipe que assumiu o papel de João Batista, né, nessa nova versão da peça. E aí a gente estava com um desafio
de relação entre ele e o Fernando, né? Porque o Felipe é a segunda peça que o Felipe tá, né, atuando. E aqui a maioria, todo mundo é amador, né? Então a gente não veio são poucos que veio desse cenário, né, já de atuando. Então a gente precisou construir para passar mesmo esse encontro de João Batista com Jesus. Então, de primeiro, eles estavam se entregando, só que ainda a gente tinha uma relação um pouco fria, digamos assim. Então, ali a gente chamou, né, na salinha, os dois, a gente criou ali um ambiente, fez esse clímax, para a gente poder transmitir essa verdade, né, e tentar transmitir um pouquinho daquilo que foi na época, né, para que as pessoas sentissem isso, porque ali na igreja teriam vários tipos de pessoas, e nós queríamos que cada personagem, né, cada uma das cenas tocasse, né, e sabemos que tocou porque nós recebemos muitos testemunhos através disso. Então é um desafio, né, pra gente chegar e alcançar isso, e depois ver a concretização de tudo isso é muito gratificante. Maravilhoso. Passa pro Felipe para mim, aproveitando que você citou, né, sobre a questão de trazer essa emoção. E eu gostaria, Felipe, que você e a Ellen também nos respondesse sobre o desafio que é integrar a música ao vivo, junto com a encenação, a coreografia ali, a atuação mesmo da cena, como vocês se superam nos ensaios até o dia da entrega ali do musical. Sim. O musical em si, ele foi o maior desafio para mim justamente na parte musical, né? Porque já é um desafio você entrar no personagem, entender o que ele quer passar e passar de uma forma clara e excelente para a igreja, e ainda inserir a música. E a música no teatro não é uma música normal como a gente costuma ministrar na igreja, costuma cantar nos lugares. Envolve todo um contexto, e justamente nessa parte que eu precisava criar uma relação com Jesus, né, o meu personagem. E foi nisso que o Julierme trabalhou, porque eu tava com muita dificuldade nessa parte. E eu só entendi o sentimento, a sensação de João Batista depois do preparo. Então, eu acredito que todo mundo aqui tem a mesma opinião, que tudo que acontece no palco, no dia do musical, é inteiramente consequência do preparo que Deus faz com a gente no secreto, nos ensaios, nos encontros. E a forma como você é preparado para isso você acaba sendo ministrado, né, dentro do contexto do seu personagem. Alguma coisa Deus vai falar com você, você nunca sai só para interpretar. E aí foi justamente essa parte do preparo que me fez quebrar a cortina, tipo, rasgar a cortina mesmo da dificuldade da música, do tom que eu precisava cantar. E quando você tá cantando, você tem que ter toda uma dinâmica. É uma coisa muito louca, assim, realmente é só o Senhor. Realmente o Senhor é artista, porque é muito difícil. Porque você tá ali, você tá como João, aí você, ao mesmo tempo você tá como Felipe pra você não errar, a igreja tá te olhando, você tem a banda pra dirigir, você tem todo o bastidor, você tem que interagir com outro personagem, então é um desafio muito grande. Eu acredito que a gente conseguiu entregar com o máximo de excelência que a gente tentou, e realmente é algo prazeroso, porque a gente acaba vendo nos olhares das pessoas que estão assistindo a resposta daquilo que a gente fez no preparo. Isso que eu ia te perguntar, vocês conseguem, durante a encenação, com tanta responsabilidade, conseguir olhar assim, perceber o olhar do público? É muito difícil, porque a gente tá muito nervoso, a ansiedade toma conta mesmo, mas o seu olhar acaba cruzando com o de alguém, até porque você precisa olhar para as pessoas para encenar, e aí você acaba, tipo, a pessoa, sabe, concordando, recebendo, ou, tipo, tem outros rostos também que tá bom, brincadeira. Mas você acaba tendo a resposta, não tem como não olhar e não receber a resposta da igreja. A igreja responde. Maravilhoso. A Ellen vai também falar um pouquinho sobre esse contexto, né, da interpretação. Porque, assim, o que acontece quando a gente sabe que uma pessoa ela já canta, ela já tem habilidade para louvar ao Senhor, tem ali a entonação... parece que para ela é mais fácil, só porque ela já canta. Por isso que essa pergunta ela é tão intencional, para saber porque durante o cantar, o que desafia ela a interpretar cantando. Então, realmente, tira você da zona de conforto demais ou não? É mais ou menos. Na verdade, ali eu sinto que é algo totalmente diferente. Eu costumo falar que o teatro é uma ferramenta muito poderosa. E, por exemplo, foi um personagem que eu fiz o ano anterior.
né? E olha só, o mesmo personagem, e foram coisas diferentes que eu senti sendo derramado e ministrado. Por exemplo, no ano passado eu tive uma experiência muito forte com Deus um dia antes da apresentação. Eu já contei isso para algumas pessoas. E Deus falava sobre cura, sobre a minha vida, e muitas coisas foram transformadas na minha vida durante o último ano. E dessa vez falei, Senhor, e agora? O que o Senhor quer falar? Eu falei, novamente esse personagem? E eu, né, no preparo, sempre orando e buscando e jejuando. E o Senhor me falava sobre derramar cura naquele lugar, assim como Ele já tinha trabalhado na minha vida. Então, na hora que eu estava ali fazendo a personagem, dessa vez eu senti como se fosse mais autoridade, principalmente na hora que eu virava para o pessoal e derramava sobre eles essa cura, ia liberando sobre as pessoas. E é muito interessante como no outro ano as pessoas falaram que sentiram aquela dor que aquela mulher sentiu. Dessa vez que as pessoas me falavam, assim, quando eu entrava em contato, eu sentia meu corpo queimar, eu sentia que aquilo era para mim, eu sentia que eu estava sendo curada. Então, assim, é muito bom você entender que, independente se é a mesma personagem, o Senhor, Ele quer usar de formas diferentes, Ele tem sempre um novo derramar. Assim como um versículo cada vez fala com a gente de uma forma diferente, então o Senhor tinha um novo derramar para essa peça. Então, assim, é muito desafiador, porque, como falei, é além do cantar, é além do interpretar, é você entender o que Deus quer trazer, né? Qual é a mensagem que o Senhor quer trazer, qual é o derramar do Senhor ali. Então, é muito intenso. E, assim, eu não sei se é para todos, mas pelo menos para mim, quando eu estou no teatro, eu acho muito mais intenso. Assim, os dias, as coisas que acontecem, a mensagem que é passada, o quanto toca o coração das pessoas, você vê as pessoas com um olhar, assim. Então, eu sinto de uma forma muito mais intensa. Antes de chegar lá, passa por nós. Então, eu sinto de uma forma muito intensa. Então, para mim, é assim, maravilhoso, né? Deus chamar para fazer parte disso, desse processo. E os personagens que participaram da cena dela, que foi a mulher do fluxo de sangue, né? Que as irmãs passavam e falavam, suja, você sai daqui, né? Foi a Cris, Starzinha, Kátia, Sara e a Vivi, né? E então, dava para ver que existia... Você pode falar para nós que existia assim como se fosse um nojo, um asco, uma raiva dela estar ali? Como é que você, sabe, sabendo que ela é sua irmã e tal, trouxe isso para aquela realidade de olhar e falar assim, o que você tá fazendo aqui? Porque você mais ou menos falou, Jesus tá passando, mas era mais ou menos a cena de vocês, né? Eu me senti um pouco desconfortável. De ter que ofender ela, assim, sabe? É uma parte muito forte de você ter que olhar para alguém e humilhar, menosprezar por algo que ela tá passando. Isso. A Esther também fez essa parte, né, Esther? Como é que foi pra você? É como a Vivian falou, é muito complicado porque você conhece a pessoa, você sabe o tipo de pessoa que ela é e é muito difícil você olhar na cara dela e falar coisas que não é do feitio da pessoa, né? Então Sim. Acaba sendo um momento um pouco, talvez, apreensivo. Você sabe que a pessoa ela não é assim. Exatamente. E a Marisol, ela, nessa parte, Mari, você pode falar um pouquinho pra nós também, porque é uma parte que foi muito... A arte, ela se transformou assim de uma maneira inexplicável para trazer para nós uma mensagem, porque ali existia uma única coisa, a fé da mulher do fluxo de sangue rompendo imensas barreiras para tocar na orla de Jesus. E a encenação desse momento, da fé dela rompendo, né, com aquele tecido, as meninas dançando, a acusação... como é que você transmitiu isso para as meninas? Qual que era o papel, não só da dança, dos passos, mas da alma sendo ali lançada para esse momento? Eu falo que para a dança é sempre um desafio muito grande, né? A gente tem a responsabilidade de interpretar com a boca fechada. E ali, além de estar com a boca fechada, a gente estava com os rostos, né? Todos tampados, né? E o Ministério de Dança é sempre esse equilibrar de pratos, né? A gente vai de um extremo para o outro. Mas eu acredito que a gente transmite muito nos nossos musicais, principalmente o Ministério de Dança, o que é a vida real. O que é a gente sem Cristo como acusadores, né? Como essas pessoas nesse lugar que muitas vezes maldizem, para esse lugar de conversão de realmente ele é o Filho de Deus, né? E eu sempre falo para as meninas, orem pelo personagem, porque vocês não são esse personagem.
né? Porque a gente vê muito físico, tudo acontecendo, mas a gente sabe que no mundo espiritual ele tem uma batalha acontecendo. Então elas precisam compreender muito isso, né? Ter essa proporção de que eu preciso entregar na medida que as pessoas entendam 1% pelo menos do que essa mulher passou, porque eu acredito que a gente não tem a dimensão mínima do que ela passou. Mas 1% a gente precisa passar, sabe, na forma que a gente age, na nossa postura. Às vezes eu falo pra elas, eu falei, vocês estão uns acusadores muito bonzinhos. Tá muito fraquinha, né? Tá muito fraquinho. Eu falei, entra, vamos, sangue nos olhos e vamos pra cima. Porque é isso que precisa representar, mas aquilo não toma lugar no nosso coração, né? Porque sempre que nós estamos em unidade, a nossa oração, não só o Ministério de Dança, mas em todos os ensaios Senhor, faz em nós primeiro, para depois o Senhor fazer através de nós. Então eu creio que o palco, né, a apresentação, o espetáculo, ele é só uma extensão. E a extensão, ela não pode ser fingida. Ela só tem o derramar quando realmente você foi cheio. E a gente enfrenta desafios por trás, nos bastidores, que as pessoas que estão assistindo, elas nem imaginam. Quando a gente teve falha de música no som, a gente teve o desafio de dançar ao vivo, música ao vivo, para dança coreografada, ela é sempre um desafio, que você fica, sabe? Sempre tem, sabe? E é muito incrível, assim, o que o Senhor faz. No último momento, na parte da manhã, a partir do momento que as meninas entravam ali, né, correndo o corredor, onde cantava que a terra estremeceu e a gente queria representar aquilo, mas 5 minutos antes a gente tava, meu Deus do céu, por onde a gente vai? A gente ensaiou subindo os 2 lados, fechou um lado, sobe todo mundo de um lado só, segura na mão de Deus e vai. Um improviso ali na hora. Um improviso na hora. E o culto da manhã, ele me surpreendeu muito, porque a gente dançou com aquele tecido no rosto, gente, não dava pra ver nada. É a mesmo? gente via aquelas luzes ali no altar, uma movimentação, mas na plateia a gente não via nada. A hora que a gente foi com o rosto descoberto lá pro fundo pra fazer essa entrada, eu olhei e falei, meu Deus, quanta gente recebendo. E eu creio que cada uma recebeu na sua linguagem, né? Através dos músicos, através dos cantores, através dos personagens, através da dança. E é muito lindo, né? Porque o Senhor, ele derrama habilidades. A cada novo musical é uma nova pérola que a gente descobre. E a gente fala, meu Deus, estava escondidinho, estava camuflado. E o Senhor veio e ele fez. E foi lindo, lindo, tudo que a gente viveu. A gente pode continuar falando sobre as meninas da dança, porque foi surreal, né? A parte do romper da fé da mulher do fluxo de sangue, a hora que ela toca naquele tecido assim, né? Que é maravilhoso. E também a parte da Leia, que foi a mulher que ia ser apedrejada por ser pega ali num ato, né? Adúltera, fazendo um ato de adultério. E as meninas, elas fazem uma coreografia que elas sobem um no ombro da outra e vai com pedra, e é tudo tão sincronizado, tão forte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a interpretação misturada com a habilidade da dança delas. Porque elas são bailarinas, mas elas estão interpretando acusadoras de uma maneira, assim, forte, né? Com pedras na mão ali. Olha, essas coisas eu acho incrível, porque é algo que Deus mesmo vai construindo. E eu tenho um desenvolvimento com as meninas, que a coreografia, ela nunca começa do começo. Sempre que ela começa a ser montada, ela vem ali do meio, e daí daqui a pouco eu não sei porque tá subindo, e daí você fala, mas o que você vai colocar aqui, sabe? E aquela parte da opressão, de subir a menina no ombro, né? Que eu também entrei, porque nós tivemos 2 participantes novas. Era agora. uma opressão mais alta, forte, tipo, pra oprimir ela. Porque você está cercada de todos os lados, entendeu? Entendi. Nem que você olhe pro alto, não tem. Você está ela tá fechada pela opressão. Não tem pra onde ir. Porque as meninas já estavam do outro lado com as pedras na mão, só esperando a gente liberar aqui pra também nos entregar as pedras, entendeu? Então, muito além da acusação, eu tenho uma arma contra você. Certo. Sabe? E aquele momento, aquela música de suspense, né? Onde uma das participantes passam ali, que é a Cauane, e ela vai até Jesus e ela interroga Jesus, né? Como se ela tivesse naquele direito, na razão, sabe? E aquele que foi construído em nós, né? Que foi a Tamires que construiu, quando ela falou bem assim, vocês precisam ser essas pedras agora.
A hora que ele fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Bum! Aquelas pedras desmoronam no chão. Tipo, eu não tenho nada contra ela, porque eu sou a maior pecadora que eu conheço. Então, é muito lindo ver toda essa construção. Tem todo o desafio, né? Eu falo que as meninas, para ajudá-las, têm medo de altura. Mas sempre para subir, falei, eu não vou. Meu Deus. E dessa vez eu precisei... A que subiu, né? Que foi a Juliana. Ela precisou subir, assim... alguns ensaios antes, né? Uma semana antes, que a gente soube que aqui ia participar, não ia conseguir mais. Então foi uma construção assim em cima da hora, mas o Senhor deu graça e correu tudo bem. E é incrível porque a gente precisa ter ali pessoas não só espiritualmente preparadas, embasadas, buscando, mas também fisicamente preparadas. Porque você imagina uma subindo no ombro da outra, sendo mulheres. Então essa daqui foi o suporte, fortinha. E a gente buscou uma um pouquinho mais leve, né? E tanto, né? Gente, nós agora acabamos de receber nesse exato momento um presente do nosso patrocinador. Um dos nossos patrocinadores é a Pizzaria Benitos. Eles mandaram para nós algumas pizzas para o pessoal, toda a equipe. Nós vamos jantar aqui depois. Nós queremos agradecer porque é uma pizzaria que eles falam, né, que só vive de propósito quem supera o processo. E nós vemos isso na mensagem deles, o quanto eles falam sobre o propósito. E estar patrocinando algo que a gente sabe, né, que a gente quer alcançar vidas, nós trabalhamos para o Senhor, para o reino, e eles patrocinarem é uma bênção, né, não pela pizza, mas pelo propósito mesmo. Nós queremos agradecer e honrar a vida de vocês, a Maiane, o Rafa, que tem nos abençoado com esse apoio. Também queremos agradecer Las Carolas para você, que também nos apoia. Las Carolas é uma loja de moda feminina, e todas as semanas eles têm ali novas peças, coleção nova. O Instagram é Las Carolas para você. Segue todos os dias, tem nos stories lá coisas lindas para você, um atendimento super personalizado que você pode ir, conversar, falar do que você precisa, se você precisa para uma festa, ou você quer casual, ou se você quer começar a mudar seu estilo. Tem um atendimento maravilhoso, eu recomendo, eu sou cliente, amo o atendimento e recomendo para você, mulher, homem que tá assistindo, leve sua esposa, dê um voucher para ela ir para lá, tá bom? Também queremos agradecer a Lu dos bolinhos, Delícia da Lu, ela também é uma das nossas apoiadoras. Ela vende um bolinho caseiro, que é a receita da avó dela, e faz o maior sucesso, que é o bolinho de frango. Ela esteve na feira da mulher empreendedora, o quiosque dela tá ali na Praça da Matriz, onde tem aquela parte onde o pessoal vai se alimentar ali, na praça de alimentação. Também uma das nossas apoiadoras, um bolinho delicioso, crocante, sempre fresquinho, maravilhoso. Daqui a pouquinho nós vamos comer a nossa pizza, prometo. A gente já está quase finalizando e eu vou para nossa querida Leia, que foi uma das que também sofreu com o pessoal do com o pessoal da dança, que foi o caso das pedras, né, Leia? E foi muito forte, assim como o da mulher do fluxo de sangue. A sua cena foi chocante, porque principalmente eu acho que por conta da música também, né? Aquela música, o que a gente tinha para entregar era só pecado, e o Senhor... E a sua interpretação, eu tava nas duas, de manhã e de noite. Ela não tem como não chorar. Não tem como você falar assim, meu Deus, sou eu. Sabe? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Não tem como você olhar pra cena e não se, sabe? Se identificar. Então, pra você, na parte assim também de construção, pra você entregar aquilo duas vezes, na essência assim, sobrenatural, derramando uma unção, derramando uma graça e também um temor de estar naquele lugar de uma mulher pecadora, sabe? Como é que você construiu tudo isso nas cenas? Como é que você viveu? Você teve algum desafio particular? Se você puder também trazer para nós, né, alguma razão até de desistência que apareceu e você não desistiu. Foi um personagem muito forte. A canção tinha tudo a ver com o personagem.
E as meninas da dança trouxeram muita realidade para aquele momento, né? Fazer com que realmente entrasse no personagem e visse, realmente eu sou pecadora. Se eu vivesse naquela época, seria eu a estar sendo realmente apedrejada, né? E o Senhor, Jesus, teve misericórdia. E com essa canção eu já amei a canção desde o início, e pensando naquela canção, eu fui entrando realmente no personagem. E a cada ensaio que nós tínhamos, que a Marisol ia direcionando, não vai aqui, ela vai subir nas costas, você olha para cima, ou seja, opressão de todos os lados. Dessa vez elas pegaram pedras de verdade, né? Então elas vinham, elas xingavam, e eu olhava, né, o personagem do Fernando, Jesus, sabia que Jesus estava ali, o que Jesus poderia fazer por mim, né? Então, nessa construção, pedindo sabedoria ao Senhor para que realmente pudesse mostrar para as pessoas, não é necessário ser adúltero, mas nós todos temos pecados, nós todos fomos afastados dele, nós precisávamos desse perdão. Então, a pedra seria para qualquer tipo de pecado. Então, transmitir isso, né, que a canção falava, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, que tinha tudo a ver com o personagem. Então era isso que eu pedia para o Senhor, que as pessoas pudessem entender, que ainda que elas tivessem muitos pecados, Jesus é aquele que nos justificava, né? E nessa preparação eu vivi muitos momentos tensos, porque os meus filhos ficaram doentes. No ano passado, o meu mais novo ficou doente, e esse ano os dois ficaram doentes. Então, Pedro e eu, precisando estar nos ensaios, eu tinha o suporte da minha mãe, e do nada os filhos ficar doentes, pode acontecer, é claro, mas a gente vê que tenta trazer uma distração, né? E a gente orou, medicou, entregou para o Senhor e estivemos ali. E o culto do domingo de manhã à noite foi maravilhoso, mas domingo de manhã você sentia uma presença, eu procurava olhar para o público e você via que realmente eles estavam ali. Realmente eu sou o pecador. Você escutava o pessoal cantando? O pessoal cantava junto, quem é esse, né? Que não teve pecado e olhou para mim, teve misericórdia de mim. Então, viver esse personagem pela segunda vez foi muito mais intenso e me fez realmente entender que nós não somos nada, né? Muitas vezes a gente olha para nós e pensa que nós podemos fazer algo, mas se não for a misericórdia do Senhor, se não for a entrega para aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, nós não vamos a lugar algum. E para nós ainda cantar e interpretar é algo muito desafiador, porque não era só a nossa canção. Nós descíamos do palco e nós fazíamos back para os outros que iam entrar. Vou abrir um parênteses. Não havia playback, era exatamente tudo ao vivo, as músicas, o instrumental, as vozes, depois como é que você falou? Nos bastidores fazendo back para quem tava lá em cima. Então nós tudo ao vivo. Então eles choravam, cantavam, limpavam a lágrima e seguia. E seguíamos e vivíamos cada canção, nós ali ajudando, ou seja, nós participamos intensamente da peça inteira, né? Cantando, fazendo back, intercedendo por aqueles que estavam ali. Realmente foi o que o Ju falou, uma unidade. Foi o que o Senhor transmitiu para todos nós, estarmos unidos no único propósito. E aproveitando que você está do lado do Pedro, como é que para vocês, você pode falar, depois você passa pro Pedro, trabalhar em família, porque tá você, tá o Pedro e o Dominique, né? O Dominique. Para mim foi uma alegria imensa ver o meu esposo ali interpretando. Só quem conhece a história sabe, né? O poder do Senhor, a transformação do Senhor está ali. E ele entrou no personagem, né? Ele estudava e às vezes ele falava assim, tá bom? Eu vou fazer dessa forma. Eu falava, pode ser, mas aqui você faz mais, fica melhor assim. A gente se conectou realmente para estar ali. E o Pedro, eu jamais imaginaria vê-lo ali, jamais, assim. O Senhor cumpriu as promessas, tem cumprido nos pequenos detalhes em relação à vida dele, e tem sido maravilhoso. Fala pra gente, Pedro, aproveita esse momento de emoção, conta pra nós, Pedro. Agora vai ser difícil. Pedro,
Eu estava no primeiro ensaio do Pedro quando a Tami estava conosco. Tami, um beijo. Tami, nós te amamos, Gessé, saudade de vocês. Estamos aqui porque vocês iniciaram tudo isso, né? E realmente eu estava no dia, eu fui fazer alguma coisa na igreja e estava a Tami, você e tinha mais alguém. Acho que o Gessé. E aí, quando eu vi o ensaio, a primeira encenação, tentativa, né, Pedro? Tentativa de encenação ali, eu fiquei pensando, vou ser sincera, falei, meu Deus, essa vai ter que tirar suco de pedra. Porque o Pedro foi realmente um tesouro, mas assim, para ser lapidado. Não foi, Pedro? Na realidade, eu recebi o convite para a peça no ano passado e fui pego totalmente de surpresa. Eu nunca participei da peça, ou seja, e veio assim de encontro com a minha conversão, né? Ou seja, então eu não sou uma pessoa crente há tanto tempo, ou seja, então para mim era tudo muito novo. E aí de você chegar a interpretar uma peça e você lá entender em relação ao que estava passando ali, foi muito forte. Aí eu me vi saindo de todo um processo, ou seja, não sei se pode ser colocado, mas eu fui usuário de drogas, eu fui usuário de bebida durante 35 anos, ou seja, então é uma libertação muito grande. De repente você se vê pregando a palavra de Deus, só para você ter uma noção, a gente estava sorrindo e a hora que começamos a falar sobre o assunto, no ponto de todos aqui que estão aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela coloca você dentro de um centro da qual é impossível você permanecer da mesma forma. E é o que vem acontecendo comigo. Cada momento que eu participo um novo testemunho. Ou seja, mais uma facada que eu dou no velho Pedro. Amém, glória a Deus. E volto a acrescentar mais um pouco no novo Pedro. Porque o Pedro não vive mais, mas Cristo vive em mim. Então, interpretar a peça, para mim, é como a Tami fala, né? Ela falou assim, a peça, ela é o resultado do processo. Ou seja, então, o processo que a gente passa aqui na quinta-feira, quinta-feira já é um dia do qual você já está exausto. E você faz o ensaio, você sai daqui, você sai leve, você fala, nossa, é incrível. E daí, o final de tudo isso é a peça. Aí você perguntou, né, se a gente consegue enxergar. Eu, no meu caso, sem óculos, eu não enxergo nada. Então eu tô lá assim, eu falei assim, Senhor, eu estou fazendo algo para o Senhor, seja como o Senhor quiser. Então é uma entrega realmente, como a Léa falou, em família. Então todo um processo do qual eu venho vivendo e o resultado não pode ser outro. Quando você entrega a sua vida a Cristo... Você se coloca no lugar do personagem no sentido do filho também, quando você abraça, filho! Você se imagina fazendo aquilo? A Tami me ensinou, ela falou assim, né, que eu tive que aprender a primeira coisa ao cordeiro. Ela falou assim, as pessoas têm que enxergar o cordeiro na sua mão. Tanto que a hora que eu vi o desenho que nós ganhamos aqui, eu falei assim, nossa, e eu matei o cordeirinho, né? Daí... Perdão. E então você tem que entender que você está com um cordeiro realmente na mão, você vai matar ele, vai sacrificar ele e passar o sangue nos umbrais das portas. Ou seja, aí foi a hora que ela falou assim, você tem que se enxergar para que você consiga passar. Aí eu falei assim, nossa, se eu não obedecer, por isso que quem assistiu a peça vai ver a ênfase que eu dou, que eu obedeci. Sim. Porque se não fosse a minha obediência, eu tinha perdido meu filho. E a hora que eu olho, e realmente é o meu filho, eu falo, nossa, Senhor, né? É só Deus mesmo. Deus é muito bom. Maravilhoso, meu Deus. Eu fiquei pensando também, né? Falei, meu Deus, ele faz com o filho dele, não poderia ser mais real a encenação, né? Toda essa interpretação. E vamos para o centurião, nosso soldado lá. Sim. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a preparação das roupas, das vestes. Mas assim, quando você colocava aquela
roupa, né? Como uma armadura, o capacete. Você sentia que daquele momento em diante você era realmente uma pessoa de grande autoridade, assim como você interpretou? Sim. Na verdade, falando sobre todo o figurino, a armadura, né? Pra quem não sabe, quem fez foi o Fernando. O Fernando arrasou ali na armadura, no capacete, tudo feito com muito carinho, muitos detalhes. E aquilo, na hora que a gente colocava, realmente já dava aquele ar de autoridade, né? A armadura, ela tava firme, até o Fernando chegava, né, e puxava assim para ver se estava tudo certo, né, Fernando? Então, realmente, a hora que eu colocava a armadura, já entrava no personagem sabendo ali que, como eu dizia na minha fala, eu era um homem de autoridade ali no meio da peça, né? Você, Lucas, como interpretou uma cena tão forte que também foi elogiada por Jesus, sim, pela sua fé, isso trouxe para você, como Lucas, pessoa, alguma mudança interna na sua vida espiritual? Sim, principalmente porque no meu papel, o meu pedido ali para Jesus não era para mim, né, para o centurião, mas era para um servo. No caso, eu posso retratar para minha família, para um amigo, né? Então, a gente sabe, e principalmente ali porque eu falo que eu creio que Jesus não precisava fazer a cura estando ali presencialmente, né? Mas só dele falar, do piscar de olhos dele, já estaria sendo realizado aquela cura. Então é algo muito forte, assim. Maravilhoso. E falando em armadura, nós estamos aqui também com uma pessoa que fez as roupas, né? Das Sim. meninas. Você pode falar um pouquinho pra gente? Porque a gente, quando vê tudo pronto, fala, nossa, que lindo, meu Deus, as meninas, né, com uma parte do braço fora, assim, tão bonito. Você, enquanto costurava sozinha ali, você imaginava que ia ficar tão bonito? Você imaginava que ia fazer parte de uma peça tão fundamental, de algo tão grandioso que foi o musical? Eu fiz a roupa da mulher do fluxo de sangue, de Jesus e de João Batista. Tá. Desculpa, gente, eu achei que ela tinha feito todas. Não ia dar tempo. E são personagens muito fortes, né? Que falam muito com a nossa vida. Uhum. Assim, foi muito leve fazer. E foi um presente de Deus. Eu recebi como presente, porque eu conheci a Sarita no Café com Deus. Olha, as conexões maravilhosas. Há 1 mês e meio, né? No último café que teve, a gente se conheceu. E eu comentei com ela, que ela falou que tinha interesse em aprender. E na mesa ali eu falei que eu trabalhava com isso. E eu achei que eu ia fazer algumas coisas, né? Algum detalhinho, só ajudar. Daí o dia que eu vim medir, eu falei, você vai dar resposta. Mas foi um prazer, assim, poder fazer pra Deus, né? Porque eu trabalho com isso a vida toda e, assim, fazer pra Deus é sempre... E fazer parte, assim, desse tão grande espetáculo que foi. Porque eu tava lá como espectadora e foi maravilhoso. Assim, sentir a presença de Deus e fazer parte de um pedacinho foi maravilhoso pra mim. Foi presente de Deus mesmo. Que gostoso. É bom saber, né? Porque é um trabalho que, se a gente não tá aqui conversando, ninguém vai saber. E realmente, quando alguém faz algo por trás dos bastidores e que ninguém vai saber, é totalmente pro Senhor. É a honra a Ele, a glória a Ele, mas também a recompensa vem dele, só dele. Né? Vamos falar com a Ju um pouquinho. A Ju teve um papel cômico. Um papel tão curtinho, Ju, mas tão gostoso. Porque você quebra a peça assim no meio. Tá uma coisa tensa. Manda uma palavra, Jesus, né? Porque sai do centurião, manda uma palavra e aí você entra. Senhor, Senhor! Pra você trazer essa é uma ingenuidade de uma moça que tá ali e vê Jesus, porque pra você Jesus é famoso, né? Como é que você trouxe essa, sabe, o tchauzinho? É que eu tenho uma visão da serva um pouco diferente. Certo. Ela é muito eufórica, muito... Conta pra gente. Muito agoniada, então, tipo assim, ela foi entregar uma resposta do qual o papel não era dela. Certo. Eu fico imaginando que aqui não era o lugar da serva ir levar, mas talvez do soldado do centurião levar a notícia. Entendi. Mas ela correu. Toda agoniada, toda eufórica, que ela falou, deixa
que eu vou e entrego esse papel. E dá licença. E fazer ela pela segunda vez, eu falo que a primeira vez ela me tratou. É, Ju? Eu reconheci coisas em mim que eu olhava pra ela e falava assim, impossível isso bater com o meu caráter, com quem eu sou. E viver ela pela segunda vez e ver essas coisas que hoje foram curadas, mas ainda assim, olhar e falar assim, ainda isso é um pecado de estimação dentro da igreja. Também faz outras pessoas, igual a Ellen falou, tipo, se sentir curada. Quando ela dá tchau pra Jesus, eu fico nesse meio tempo, assim, de... Ao mesmo tempo que ela ouvia falar que havia um mestre, eu creio que ela também, tipo, será que realmente ele é... Mas eu vi ele curar lá, ele curou, então eu... Entendi. Então eu sinto que talvez ela reconheceu, foi curada, entendeu... A partir do momento em que ela dá o tchau. Sim, entendi. Tipo, ela fala, é ele, gente! Ele existe! Aqui! Muito bom. O que você ouvia falar, você viu com Exatamente. seus olhos, né? E aí agora ela foi, tipo, transformada e ela reconheceu. Entendi. E ele deu tchau pra mim. Fantástico. Ele correspondeu, é verdade, é verdade. Vamos falar com Jesus. Ó, tem uma piadinha interna aí, e a Marisol já falou isso. Olha, Jesus fala. Realmente... Conta pra gente aí, por que surgiu essa piadinha interna? Porque eu não falava mesmo. Porque eu era muito tímido. Ainda luto com isso ainda, né? Com a questão da timidez e tal. Mas quando eu recebi esse convite, foi o ano passado, né? Pela Tamires, eu tava trabalhando, né? Isso foi. Foi daí a Sara aqui, né? Chamada de Sara, né? E a minha esposa, ela me mandou mensagem e tal. Aí ela falou assim, eu acho que ele não vai aceitar, não é possível. O Fernando vai aceitar? Não vai. Aí eu aceitei. Mas, e além do mais, um personagem de muito peso, né? Sim. Muito peso. Então foi um desafio muito grande, né? E como tem sempre um desafio muito grande. O musical era sobre você. Mas eu acho que esse musical também não é é lógico, sobre Jesus o principal, e sobre mim também, porque eu ainda luto com isso, né? Com a questão da timidez, né? Então, para mim, mais uma vez, foi uma honra, né? Ter feito esse personagem, Jesus, que, nossa, para mim, cada cena, porque, para mim, porque não só na fala, porque Jesus, além de falar pouco, e no musical também ele teve poucas falas, mas assim, de encarar, de olhar para as pessoas, né? Olhar para as pessoas, sim, é um desafio muito grande, né? Principalmente aquela cena que eu atravesso a igreja, eu tenho que interagir com o pessoal, e aquela cena que eu me apresento e tá de frente com todo mundo ali. Mas até o ano passado tem uma cena que me comoveu muito, quando eu atravessei, aí veio uma menininha me abraçar assim, sabe? Oi. Né? Aí, nossa, pra mim aquilo, eu tive que segurar o choro ali, porque eu tive que entrar no personagem, não podia, né? Chorar assim, né? Mas pra mim foi um desafio muito grande, principalmente na cruz também. Eu chorei mesmo, literalmente chorei, né? Então, por que um desafio grande? Porque o único que fica assim o tempo inteiro, né? Na cena. Então foi difícil sim, mas como a gente sabe, para Deus nada é impossível, né? E o que ele vem fazendo comigo desde o ano passado, através desse musical, através das pessoas que interpretaram junto comigo, que fizeram, e a amizade que eu criei com todo mundo, né? Nossa, para mim tá sendo, né? A gente fala antes musical, durante musical e pós-musical, porque ainda vai acontecendo, parece que não terminou, e não vai terminar porque a gente sabe que vidas foram tocadas, né, através desse musical, e de lá de cima eu consigo ver
Consigo ver, sim, como você falou, porque até o ano passado eu não conseguia ver, porque, né? Mas esse ano eu consegui ver, olhar para o rosto das pessoas e ver a expressão de cada um, né? Das pessoas que estavam assistindo. Você falou um pouquinho sobre a expressão, né? E eu gostaria que você também trouxesse, Fernando, porque o Ju comentou no começo sobre os testemunhos, né, que as pessoas vieram falar para vocês de como foi, o que receberam, que nem a Ellen ela sentiu que era para ministrar cura, e de fato, agora ela falando, eu falo, faz muito sentido, porque eu vi essa autoridade sobre a vida dela, enquanto ela falava, ela fazia isso aqui, ó, e ela derramava, né, uma autoridade sobre cura. Você que está aqui agora, receba, né? Então, esse feedback das pessoas, durante a apresentação, após a apresentação, como é que foi esse retorno das pessoas para vocês? Então, para mim, o retorno, assim, realmente as pessoas, quem assistiu lá, vieram falar comigo, né, que eu, né, assim, que eu tava, como eu falei, tem algumas pessoas que falam, nossa, isso aí parece que nasceu pra ser Jesus, isso aqui tem, tal. Mas o retorno mais que vem assim é mais a gratificação das pessoas, de ver, não a questão da pessoa Fernando, da pessoa de Jesus que eu interpretei, né? Então isso é muito gratificante de ver isso, né? Porque a gente, como eu até falei com o pastor, ele falou assim, a gente sabe que não é sobre nós, tudo é para Deus. Sim. Tudo. Então a gente quer fazer algo com excelência, né? Embora a gente é cheio de falha, cheio de timidez, cheio disso aqui, então a gente quer fazer algo, eu não digo perfeito, porque perfeito só Deus, né? Sim, no melhor, né? Melhor, no máximo. E a gente sabe que todos aqui, não tem sem exceção, se entregaram no personagem, se entregaram nos ensaios, se entregaram, todos. Glória a Deus. Então, agradecer, aproveitar aqui, agradecer todos aqui, porque todos. Porque a entrega foi, nossa, eu não tenho palavra assim para falar, mas a entrega foi muito grande, e agradecer mesmo, tá? Olhando assim, né? Eu postei uma mensagem lá, mas agora agradecer todos aqui, embora não tá todo mundo aqui, o pessoal da banda não tá aqui, mas eu mandei lá, né? Mas agradecer mesmo a entrega de cada um. O Guilherme, né, que me ajudou também na questão, ele só voltando aquele, né, rapidinho, a gente fez a cena com o Felipe, e ele falou assim, Fernando, faz isso, Felipe faz isso. Um pequeno ensaio aqui, o que foi uns 10 minutinhos, uns 10 minutos de ensaio, né, por aí. Eu chorei, o Felipe chorou no ensaio. Deus. Porque a gente tinha que trazer essa emoção. Sim. Né, Felipe? A gente tinha que trazer essa emoção, essa relação, né? Porque ele tinha muito interação com, né, assim, com João Batista, né? Então tinha que trazer isso, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, né, Felipe? Foi isso aí. Com certeza. E a construção dos figurinos também, uma dedicação maravilhosa ali, né? Sim, pra mim foi um grande desafio, porque eu nunca fiz armadura. Uau. É a primeira vez que eu faço. Meu Deus, gente! Eu nunca fiz. A Tami, ela tinha assim, ela falou assim, Fernando, dá pra fazer tal coisa? O Sarita, dá pra fazer tal coisa? A gente não faz nem ideia do que faz. Tem como fazer. É assim que Deus gosta. Então, quando eu fiz a armadura do Lucas, né, que foi o Centurião, eu fiz sem molde, nada. Eu fui da minha cabeça, aí foi indo. E as outras duas, a Sarita me ajudou. Me ajudou porque as outras duas, porque a primeira, como não tem, assim, como vai ser a única, né? Então, beleza, você faz sem molde. Agora as outras duas tem que ser igual, né? Aí ela me ajudou bastante para fazer daí eu fiz um molde de papelão, aí fui criando, né? Mas foi um desafio. Nossa, foi o quê? Foi um mês mais ou menos fazer, né? Foi mais ou menos. Aí eu ficava até tarde fazendo e nossa, mas cada hora que cada parte que eu finalizava, nossa, eu falei assim, graças a Deus essa que eu terminei, graças a Deus eu terminei. Uau. Nossa, mas foi um desafio muito grande. Imagina, mas graças a Deus, como eu dizia, eu tenho assim, né? Eu não tenho, vamos supor, quando vem a ideia na minha cabeça, eu sou diferente da Sara. Ela já vê pronto, eu não consigo ver pronto. Eu consigo, as ideias vai surgindo durante o processo. Entendi. Durante o processo da construção, daí vai surgindo as ideias. Entendi. Né? Então, tipo assim, só que eu sempre pedi o discernimento do Espírito Santo, falou, me dá as ideias, me dá
Para mim é criar. Amém. E fui criando. E ficou maravilhoso, né? Meu Deus. Só o Espírito Santo mesmo. Com certeza. A gente já tá finalizando. Tenho mais uma pergunta pra Cris, que também tá com a família dela aqui. A gente vai falar. Mas antes eu queria agradecer. Nós também temos mais outros 2 patrocinadores que nos apoiam, que é a Mecânica Ribeiro, da nossa querida Ana Paula e do José Vicente. Eles têm uma mecânica que é preparada para tudo que você precisa em relação ao seu carro, amortecimento, viagem, se você precisa fazer uma manutenção geral, troca de óleo. É uma mecânica, gente, com muita experiência, com muito tempo já ali no mercado, então eles trazem essa confiança também. Então, se você tiver o interesse aí de corrigir alguma coisa, consertar alguma coisa, mandar para manutenção ou prevenir, você pode contar com eles, Mecânica Ribeiro. E também a GP Calçados, da nossa amiga Jéssica. Ela tem loja aqui em Tatuí, em Boituva. Eles têm ali tanto infantil, feminino, masculino, fazem delivery, calçados de qualidade, de bom valor, acessível para todos. Também nos abençoa muito com o apoio nesse projeto. Nós agradecemos demais esse apoio. E logo vamos comer a nossa pizza. Né? Para não esfriar, né? Ai, Deus. Cris, você também começou a participar desde o ano passado, que foi no Natal. Sim, né? Ano passado. E junto veio o filhão, participou como personagem principal praticamente no ano passado. É verdade. E hoje vocês como família também participando no segundo agora momento, que seria esse musical de Páscoa. Ele dessa vez ficou mais quietinho, foi só o anjo, né? Ele foram um anjo. E você ali olhando, a sua sogra veio, né, de fora. Sim, você pode trazer pra nós, assim... Vovó Coruja, né? Vovó Coruja, né? Trazer pra nós, assim, esse momento, Cris, porque o Ju trouxe algo importante. A maioria está com o coração entregue, boa vontade, mas não tem o profissionalismo técnico do teatro, da interpretação, né? E, assim, você entrando no palco, parecia uma nojenta. Um nojinho, né? Nojinho, gente. É verdade. Não sei o que você tinha. Qual que era o rei que você tinha na barriga pra fazer aquele personagem, né? Nossa, difícil. Fala difícil porque a gente, né, tem esse amor tão gostoso que a gente vai desenvolvendo aqui por cada um. E aí chegar nesse momento, ter que fazer uma cena tão pesada, né? Porque de início eu tava tentando fazer algo um pouco mais sutil. E aí o Ju chegou e falou: Cris, sutil nada. Pega pesado. Eu, ai meu Deus do céu. Ele, não, você precisa ser mais assim. Eu, meu Deus, me ajuda, né? E assim, foi muito gratificante. E voltando à sua pergunta inicial, é engraçado porque o caminho foi inverso. A primeira vez que eu vim pra cá, pro teatro, foi pra incentivar o meu filho. Porque no ano passado, o musical, né, de Natal, a Tami dizia que ela orava e o Enzinho era a única pessoa que vinha no coração dela para fazer aquele personagem. E aí, para incentivá-lo, né, por ser um menino novo e tudo, eu me dispus a vir com ele, né? Mas isso é algo que eu amo muito também. As artes, né, o teatro, enfim. E aí fui chegando e fui ficando, né? Então, assim, foi uma grata surpresa, né? Poder participar tem sido muito, realmente, assim, edificante para minha vida. Aprender com essas pessoas que são, né, alto nível. Então a gente tá só chegando, a gente tá só começando, mas é um privilégio. Eu sempre digo, servir é um privilégio. Independente de onde a gente esteja, nos bastidores ou ali à frente, servir sempre vai ser um privilégio para nossa vida, né? E servir com o meu filho, né, que é uma bênção. Eu fico muito feliz mesmo e grata, né, pelas oportunidades que Jesus dá pra gente, né, Ju? Glória a Deus. E a gente tá aí pra aprender, a crescer e servir cada vez mais. Vamos fazer uma pergunta surpresa aqui. Pega o microfone, Sarita. Fala pra nós, tem algum projeto aí pra esse semestre ainda? Não? Olha, nós saberíamos em primeira mão, mas não aconteceu. Já aproveitando, entregar para você esse presente, né? Que durante a apresentação nós tivemos a parte da cena da nossa artista Patrícia, né? Que ela fez
no musical todo, né? Ela foi projetando essa arte. Amei. E aí tem a cena, né, que ela faz essa simbologia, né, do véu se rasgar, né? E aí eu combinei com ela e com a Ellen, com as meninas, pra gente conseguir presentear cada um que participou desse projeto, né? Para cada um ganhar e receber um pedacinho do cordeiro, um pedacinho do musical em casa e um pedacinho dessa arte também que simboliza tudo isso que a gente passou, né? Porque é como a gente estava falando aqui, quando a gente assume o compromisso de fazer, né, de estar diante do compromisso de não, Senhor, eu vou fazer esse personagem, vou apresentar, o Senhor ele já vai ministrando com a gente antes da gente subir lá no altar para poder ministrar, durante, né, e depois que o Senhor continua ministrando na gente. Foi a primeira vez que eu apresentei, eu fiz o papel de Maria, e para mim foi um desafio muito grande, porque eu peguei o papel na última semana. Não era pra ser eu. Mesmo? Era pra ser a Dani. Aí a Dani tava de mudança, e aí vai ter que ser você. Meu Deus. E eu sempre amei bastidor, né? Eu sou a pessoa do bastidor. Eu amo fazer a parte dos bastidores. E aí quando chegou essa responsabilidade de fazer Maria, aí eu assim, socorro Deus. Me ajuda. Porque é uma responsabilidade muito grande você poder expressar aquela que o Senhor escolheu para anunciar a boa nova, né? Sim. Uma mensagem tão grande, né? E é exatamente como a personagem diz, não foi o Senhor que me escolheu quando eu não era nada, né? E comigo isso aconteceu muito, porque a Sara de 2-3 anos atrás, eu já fiz teatros em outras igrejas, mas eu também sempre fiquei nos bastidores. Eu nunca me via atuando ou até assumindo a responsabilidade de falar assim, vamos fazer personagem com que tenha fala. Então, todas as vezes que eu fazia alguma participação, era sempre passando, era sempre como é que fala? Figurante. Figurante. Então, porque eu sempre era muito tímida para essas coisas, né? E aí, quando chegou esse desafio para fazer Maria, nossa, eu quase nem dormi à noite. Né? Mas foi um desafio grande e foi o Senhor literalmente falando comigo referente às coisas, porque às vezes a gente tem tanto para entregar pro Senhor, a gente pede pro Senhor, Senhor, derrama sobre mim unção, graça, ousadia, e a gente pede muito pro Senhor encher a gente, mas o que a gente faz com isso? Exato, pra quê, né? Você quer essa unção? Pra que você quer ser tão cheio? Você não vai transbordar pra ninguém, você vai guardar pra você? Exato. E foi como se o Senhor estivesse falando, chegou a hora, é agora que você tem que transbordar, né? E uma das coisas que o Senhor me confrontou muito durante todo esse período foi o que o Senhor falando exatamente que Ele quer tudo nós, tanto os nossos dons, quanto as qualidades, quanto os defeitos e limitações, porque eu tinha muito medo de errar, se eu travar lá na frente, né? E o Senhor recebeu, sabe? Quando o Senhor fala assim, até a sua limitação eu quero, até a sua insegurança eu quero, então me dá. Então, quando a gente fala, Senhor, eu vou te entregar tudo, é tudo. Até a limitação, desde as qualidades até os defeitos, tudo é o geral. Meu Deus, aqui a gente encerra. Aqui nós encerramos. Gente, eu como público que estive assistindo, que vi um pouquinho dos ensaios, né, não na essência da entrega que vocês deram todas as quintas-feiras, porque todas as quintas estão aqui se preparando, né? Eu quero também parabenizá-los e dizer que a mensagem realmente foi entregue. E que o Senhor continue usando vocês de uma maneira, como a Sara diz, na limitação, no dom, no talento, com tudo. Com tudo. Continue entregando tudo, porque vidas serão alcançadas, vidas serão restauradas, né, Pedro? Pedro, foi lindo o que você falou. Obrigada por esse testemunho, por esse momento de nos trazer tanto isso de mortificar a nossa carne o tempo todo, né? A nossa conversão no Senhor, ela acontece todos os dias, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê o amor do Senhor por nós ali através de um texto, de uma mensagem, né? E estarmos
envolvidos nesse óleo faz parte do processo, né? Se a gente sair, coitadinho de nós, né? Parabéns, Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Nos vemos na próxima peça. Glória a Deus. Gente, obrigada pela sua presença. Por favor, deixem o seu carinho nos comentários, desejando aqui também, né, as bênçãos enriquecedoras do Senhor para a vida deles, mas também os elogios, o que vocês sentiram, o testemunho de vocês através do que foi ministrado no musical de Páscoa, né, domingo de manhã, domingo à noite. Esteja com a gente. Mais uma vez, obrigada pelos nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer. Encaminhe, compartilhe, curta, também siga a nossa página, porque isso faz parte de um projeto grandioso. Deus abençoe. Tchau.